Que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, STF, é a instância máxima do Poder Judiciário no Brasil, atuando simultaneamente como Suprema Corte do Brasil e como última instância que pode ser acionada em algumas situações. Nesse caso, a decisão tomada pelo STF é definitiva e não existe abertura para recorrer dela. Sendo assim, o topo do sistema judiciário de nosso país é o Supremo Tribunal Federal, sendo que o papel primordial é o de atuar como guardião da Constituição Federal, pois é função do STF promover medidas que garantam o respeito à Constituição das nações, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, julgando ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Qual é a função do STF? A existência do STF é uma demonstração da tripartição dos poderes existentes aqui no Brasil. Por meio dessa característica, o nosso país divide o poder em três instâncias, cada qual com a sua competência e com a obrigação de monitorar os outros poderes, impedindo que abusos de poder aconteçam. Sendo assim, enquanto a instância máxima do Poder Judiciário, é dever do STF realizar ações para impedir abusos de poder cometido por membros de outros poderes. É uma forma existente no nosso sistema político de impedir que haja acúmulo de poder e o estabelecimento de potências governos autoritários. Como é composto o STF? O STF é composto por 11 ministros, sendo que um é o presidente do Supremo, escolhido por uma eleição interna, que ocupa a função por 2 anos sem direito a ser reeleito. A presidente do STF em fevereiro de 2023 era a ministra Rosa Weber, e o mandato tem duração prevista para até setembro de 2024. Além disso, o STF possui duas turmas compostas por 5 ministros cada, sendo que cada uma dessas turmas tem um presidente. O papel delas é atuar em casos de menor importância, evitando que os 11 ministros precisem atuar em casos de menor impacto, podendo se concentrar totalmente em casos mais significativos. O STF, assim como o Senado e a Câmara dos Deputados, possui um plenário, isto é, um local onde os 11 ministros se reúnem para debater os casos em questões e para realizar as votações. No plenário são debatidos apenas as questões entendidas como de maior importância. Como são escolhidos os ministros do STF? A indicação de uma pessoa para ocupar o cargo de ministro do STF é uma competência exclusiva do presidente da República, embora a nomeação do presidente deva ser aceita pelo Senado Federal. Quando o ministro se aposenta, seja de maneira compulsória, seja por iniciativa própria, o presidente deve nomear um substituto. A escolha do novo ministro pelo presidente deve ser baseada em alguns critérios, que são ser brasileiro nato, ter entre 35 e 65 anos de idade. Sim, o indicado do presidente deve ser uma pessoa de reputação libada, isto é, uma pessoa ética que não se envolveu com práticas ilícitas.